Olá, bem-vindas, bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, que o tema é como amar quem nos considera um inimigo. É uma pergunta que, nos tempos atuais, ela necessita realmente de uma resposta. Na verdade, eu estou colocando o tema como amar quem nos considera como um inimigo, como se nós nunca considerássemos ninguém como nosso inimigo, né? Mas eu estou tentando diminuir um pouco aqui o nosso sentimento de culpa, né? De que, bom, eu não considero ninguém meu inimigo, nunca diga isso, eu não tenho inimigos. No fundo, a gente, de uma forma ou de outra, acaba elencando pessoas que para nós são difíceis ou insuportáveis no outro extremo, ou pessoas que eu quero evitar porque não tem condição de conversar com ela. E esse termo inimigo ele acaba ganhando as mais diferentes tinturas, né? Então é possível eu dizer que há pessoas que me consideram como inimigo porque eu sou diferente no pensar e no agir, mas também no fundo eu acabo eu mesmo elencando pessoas que eu considero como sendo minhas inimigas. Então eu estou colocando a inimizade como um termo muito amplo, né? Bastante abrangente, onde a gente pode se ver refletido nisso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Isso acontece no terreno das ideias, das ideologias, da política, do pensamento, dos costumes. Todos nós, todas nós, uma hora ou outra, acabamos criando uma lista de pessoas que eu digo não tolero. Agora, o importante é nós vermos que a solução para isso não se encontra na mera tolerância, porque simplesmente tolerar pessoas não vai fazer com que nós resolvamos a essência do problema. Por outro lado, nós não podemos ser também hipócritas. Dizermos que, ok, não aguento aquela pessoa, considero ela como uma inimiga, ela sempre está no meu pé, etc. Mas, dado o mandamento espiritual, o mandamento religioso, eu vou amá-la. Isso é pura hipocrisia. E eu peguei dos ensinamentos barrais, mas começo também com os ensinamentos cristãos, algumas dicas para a gente entender qual é a dinâmica que nós devemos seguir para que nós eliminemos, realmente eliminemos, do nosso comportamento a ideia de criarmos inimizades. Se eu voltar ao mandamento bíblico, né, pegando os escritos cristãos, né, ah, Cristo mesmo diz: amarás o teu próximo, né, ah, e, e você não pode considerar, a palavra de Cristo é: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, que ideia está por trás disso? O que significa eu amar meus inimigos? E verdadeiramente considerá-los como sendo irmãos, apesar de se comportarem de uma forma que leve até a minha própria perseguição. O que significa eu verdadeiramente considerar alguém que tem uma ideia política totalmente contrária à minha, tem uma visão de mundo totalmente contrária à minha visão de mundo, mas mesmo assim eu dizer eu amo essa pessoa? Porque volto a dizer, e isso eu pego dos ensinamentos barrais, né? Ah, claramente está dito também que se a gente possuir um inimigo, não o considere como inimigo. Não sejais simplesmente tolerantes, é o ensinamento Bahá'í, porque só tolerar não adianta nada. Temos que realmente considerar o outro como sendo um igual. Agora, qual é o princípio que está por trás disso? Eu quero fazer um convite agora para a gente dar um mergulho na espiritualidade. E um mergulho também na nossa insignificância como indivíduos perante a imensidão da criação
e perante o infinito, o tempo infinito. O que significa, na minha trajetória como ser, que tem um destino de continuar existindo por todo sempre, tá? Eu não estou falando aqui na existência material, né? Eu estou falando da existência espiritual. Um ser que vai existir por todo sempre, qual o significado de eu ter elencado alguém como inimigo e criado uma picuinha logo no início da minha trajetória na existência? Imaginem o ridículo que nós vamos estar passando. E por isso que eu digo que o princípio é espiritual. Imaginem o ridículo que nós vamos estar passando se depois de milênios no tempo terrestre, né, nós fôssemos recordados que nós tínhamos um inimigo no início da nossa vida no planeta Terra e que depois nosso corpo físico terminou, nós continuamos a nossa jornada espiritual por várias dimensões que para nós são impossíveis de descrevermos, né? E que, passada uma eternidade, porque nessa dimensão o tempo não tem mais significado, alguém falasse assim: você lembra como você encrencava com relação a isso, aquilo, com A, com B ou com C? E você elencou alguns inimigos e você se colocava no campo de batalha para destruir aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas, porque elas eram seus inimigos? Qual seria a nossa sensação? Ou qual será a nossa sensação? Porque isso é uma realidade, né? Nós passamos pelo planeta Terra, elencamos inimigos, brigamos, estamos dispostos a dar a nossa vida para fazer valer a nossa posição, o nosso pensamento, né? E aí vai se passar uma eternidade e nós levamos conosco essa mácula de termos encrencado por conta de o quê? Nada, porque a essa altura do campeonato, quando eu estiver na próxima dimensão de existência, que eu não sei definir como é, né, porque nós estamos restritos a essa dimensão aqui, nessa próxima dimensão, o que eu levo desses conflitos que eu havia cultivado? Veja que eu estou colocando tudo na minha dimensão pessoal, não estou colocando a dimensão social, né? Se há injustiça, a injustiça tem que ser combatida, isso é outra história. Se há crueldade, a crueldade tem que ser combatida. Se há um comportamento social inadequado, equivocado, prejudicial, a sociedade tem que combatê-lo, não é simplesmente ela se tornar perdoadora, né? A sociedade não pode ser perdoadora, a sociedade ela aplica justiça. Nós, seres humanos, temos que ser perdoadores. Isso parece um contrassenso. Então, mas como grupo eu tenho que tomar decisões, mas como indivíduo eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar como indivíduo porque essa mesma sociedade que eu vou estar defendendo, ela não existirá mais. Ela não faz parte mais da, da minha existência nas próximas dimensões aonde o meu espírito haverá de evoluir. Então voltemos à questão. Nós vivemos uma dimensão física durante um período restrito e numa dimensão extremamente restrita também, porque nós somos uma poeirinha, menos do que um grão de areia na imensidão do universo. Agora que a gente está vendo cada vez mais, e eu fico encantado com isso, meu Instagram é todo cheio de postagens com o James Webb, que é esse novo telescópio que um consórcio de países lançou, que se encontra a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, em órbita da Terra a 1,5 milhão de quilômetros, fotografando os confins do universo. Que somos nós? Nós não somos absolutamente nada. E o que sou eu, enquanto indivíduo, para um planeta que não significa absolutamente nada? E eu insisto
em querer criar inimigos, em querer criar conflito por causa das minhas posições de pensamento, de reflexão, de entendimento da realidade. Então, se no tempo eu não sou nada e no espaço eu não sou nada, o que o nada está brigando? Então, o pensamento espiritual lhe diz o seguinte: não vale a pena você brigar. E não vale a pena você elencar inimigos, porque você não vai usar isso para nada. Absolutamente nada. No entanto, se você perdoa, e se você começa até se perdoando por ter elencado inimigos, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Eu tenho que aprender a me perdoar por ter me comportado como um ser limitado, quase que irracional, porque é irracional eu fazer isso quando eu vejo que eu sou o meu planeta é um grãozinho perdido no meio do nada e eu sou o nada perdido no nada, num tempo que não significa nada. Então, qual é o sentido de eu elencar inimigos? É por isso que o mandamento espiritual diz o tempo todo: perdoe, releve, esqueça, acolha, abrace. Não deixe perder essa oportunidade nessa sua vida aqui agora para irradiar o positivo, não reforce o negativo. Não reforce o pensamento conflituoso, não reforce o pensamento de confronto, reforce o pensamento de união. Porque se eu reforço o pensamento de união, eu consigo transformar esse mundo num mundo melhor. Mas se eu reforço o pensamento da divisão, eu só vou piorar as coisas. Eu dou a vocês um exemplo que acontece comigo. Eu tenho uma amiga querida que insiste, mas ela insiste em me mandar pelo Instagram, pelo chat do Instagram, o tempo todo mensagens de cunho político partidário defendendo o ponto de vista dela. E eu já falei para ela, querida, não me manda. Eu não vou ver, não vou assistir. Não quero entrar nesse confronto. Não, não adianta nada. Você tem um pensamento, eu tenho o meu, cada um vota em quem quiser, como quiser. Ela insiste em mandar. Eu primeiro queria reagir, né? Dizer, não, peraí, pô, já falei para você não me mandar, por que você continua mandando? Você está afim de gozar com a minha cara? Aí eu mandei uma nova mensagem para ela e foi o que me aliviou. Eu falei, querida, você pode mandar quantas mensagens você quiser, mas eu não vou vê-las. Então talvez você esteja perdendo seu tempo. Porque ao ver que é uma mensagem de cunho político, ideológico e que vai gerar desavença, eu não quero, porque eu quero continuar sendo seu amigo. Agora, se você quer mandar, mande. Pasmem, ela continua mandando. E continua conversando comigo, só que sobre esse assunto eu não falo com ela. E como eu sei que no Instagram não tem, as pessoas não usam fazer listas de transmissão, né? Ela escolhe a dedo mesmo mandar. Eu digo, tá bom, então você manda. Mas eu não vou mais discutir essa história, nem vou mais te dizer se vejo, não vejo, quero, não quero. Esqueça. Ou seja, eu preciso desenergizar a energia do confronto. Porque dentro da política, por exemplo, da escolha partidária, da escolha que nós estamos vivendo agora no Brasil, né, temos que escolher um presidente entre A e B. E todo mundo se degladiando. Porque A é isso, porque B é aquilo. Vai ser assim. Não vale a pena essa briga. Não vale a pena você investir no conflito, na desavença e no confronto, porque você perde a possibilidade de ser uma pessoa que vai fazer diferença nesse mundo. Então, o propósito é esse. O propósito de não se envolver em elencar pessoas como inimigas não é simplesmente ser bonzinho. É de você reunir energias que circundem o nosso planeta, que circundem a nossa existência, a nossa vida, a nossa sociedade, essas energias que contribuam para um processo de transformação, porque nós continuamos reclamando
dizendo que o mundo não muda, que o mundo é conflituoso, que o mundo é de guerra, que o mundo é de confronto. Sim, é, porque nós alimentamos a guerra, o confronto. Somos nós que estamos dando combustível para isso. Nós precisamos romper com isso. É por isso que os mandamentos religiosos, as orientações religiosas, os princípios religiosos, as recomendações religiosas, coloquem como quiser, né? Muita gente fala assim, não gosto de mandamento religioso, está mandando eu ser assim. Tá bom, então, princípios, orientações, sugestões, como queiram. O que elas dizem? Corte o ciclo da inimizade. Todas são unânimes em dizer isso. E aí a gente vê que se a gente corta o ciclo da inimizade e corta o ciclo do confronto, que é o que gera os inimigos, e que nós estamos vivendo uma realidade em que nós retroalimentamos isso o tempo todo, se nós cortarmos, nós conseguimos fazer a diferença no mundo. Então, a razão de cortar o ciclo da inimizade é de você se tornar um elemento que é capaz de contribuir para a melhora da vida humana nesse planeta. Pelo menos nesse planeta. Bom, quando a gente faz isso, dizem os ensinamentos barrais, né? Nós nos tornamos a causa de glorificação de toda pessoa que está rebaixada e abrigamos todo aquele que estiver dominado pelo medo. Incrível isso, não? Se eu corto o ciclo da inimizade, se eu corto a energia da inimizade, eu me torno aquele que é capaz de acolher todo aquele que é rebaixado e proteger todo aquele dominado pelo medo. Porque é o sentimento de rebaixamento, o sentimento de medo que alimenta a inimizade, que alimenta eu começar a fazer listas de quem são meus inimigos. E quando eu faço isso, Bahá'u'lláh tem um texto que eu acho assim lindo. Eu deveria ler esse texto aqui agora, mas ler o texto numa live é muito chato e enfadonho. Eu vou até fazer uma coisa, vou depois publicar esse texto quando eu publico a live no YouTube, né? Eu vou colocar esse texto para que vocês possam se referir a ele. Bahá'u'lláh diz para a gente que nós temos que ser generosos na prosperidade e gratos no infortúnio, no nosso infortúnio. Eu ser generoso quando eu estou próspero e eu ser grato quando eu estou passando por algum infortúnio na minha dimensão material, né? Quando eu faço isso comigo mesmo, eu deixo de me considerar o meu inimigo. Porque vocês sabem o que diz Bahá'u'lláh? Ele fala que o nosso inimigo são aquelas coisas que nós adquirimos através dos nossos desejos e às quais nós nos apegamos tão firmemente e com as quais então nós acabamos finalmente maculando as nossas almas. O nosso inimigo é aquilo que nós adquirimos através do nosso desejo, que nos apegamos tão firmemente que por fim maculamos, né? Tornamos a nossa alma impura, dado esse apego. Esse é o nosso verdadeiro inimigo. É o nosso ego. É tudo aquilo que o nosso ego pede, deseja, quer, implora, exige. Quando eu passo a me perdoar e ser generoso na prosperidade e grato no infortúnio, eu começo a perceber que eu posso ser generoso com toda e qualquer pessoa. E eu posso ser grato no momento em que a minha generosidade não pode se colocar em prática, mas eu sou capaz de ver a humanidade como sendo uma só, porque eu utilizei a minha capacidade de ser generoso. O que nós temos que almejar como seres humanos é nos tornarmos faróis que iluminem os pés daqueles que andam no escuro. Que nós nos tornemos a mão que segura aquele que é cego e não consegue ver. Tudo isso uma metáfora, né? Que nós nos tornemos aqueles aos quais todos possam confiar, independentemente do que eles pensem e nós pensemos.
Porque a gente sai dessa dimensão pequena de nos apegarmos, inclusive àquilo que nós adquirimos, que é o conhecimento, ou as nossas posições, ou as nossas ideias, e nós sermos capazes de abrir mão delas. Esse exercício de abrir mão daquilo que nós acreditamos, pensamos, queremos, achamos que é vital, esse exercício ele nasce a partir do momento em que ele se torna real quando a gente percebe a nossa pequenez. E eu volto ao início do que eu estava dizendo. Nós somos tão pequenos no tempo e no espaço, tão insignificantes, que quando nós olharmos a eternidade à nossa frente e percebermos que no início da nossa caminhada, no início da nossa trajetória humana, aqui nesse planeta, ter se dado por nos apegarmos às coisas pequenas que o nosso ego demandava, nós não podemos nos tornar prisioneiros do nosso ego por todo sempre. E isso é um exercício que nós temos que começar aqui agora. Então, perdoar, acolher e não simplesmente tolerar, e trazer toda e qualquer pessoa que esteja no nosso entorno para dentro do nosso círculo mais íntimo, mais profundo, é um exercício de controle do nosso ego, de abandono dos nossos desejos e quereres e abrirmos mão dessa luta insana. Então, qual é o segredo? Qual o segredo de eu poder amar quem nos considera o inimigo, que é o título da nossa fala, mas que também pode ser como eu deixo de elencar outras pessoas como inimigos? Eu abandono isso quando eu percebo que é o meu ego que é quem faz valer essas coisas. Porque se uma pessoa tem ideias diferentes da minha, por que eu preciso elencá-la como inimiga? Por que eu preciso dizer que ela é uma pessoa que eu não aceito de forma alguma, nem que abra a boca na minha frente? Por que eu me sinto atingida? Por que eu me sinto atingido? Eu não deveria me sentir atingido. Eu não vou me sentir atingido quando eu ver que toda a minha existência não se resume a essa passagem por esse planeta. Não são os 80, 90, 100 anos que eu vivo aqui que são aqueles que me definem. Isso é o início de uma trajetória. Eu não sou esses 80, 90, 100 anos. Eu sou muito mais do que isso. E é esse convite que eu faço a vocês. Se nós queremos viver num mundo de paz, num mundo onde os inimigos deixem de existir, num mundo onde a maior unidade e compreensão sejam estabelecidas nos corações da humanidade, como diz Bahá'u'lláh, nós precisamos encontrar um meio de dialogar com esse nosso ego e abrirmos mão dessas posições irredutíveis. Quando nós fizermos isso, quando nós nos desapegarmos daquilo que Bahá'u'lláh fala, que são as coisas que nós adquirimos, sejam materiais ou sejam da dimensão do intelecto, né? Desapegarmos-nos disso e abrirmos nosso coração para o infinito. Esse é um exercício que nós precisamos fazer de forma diária, contínua e eterna.